E o tema dessa palavra é suprido ou favorecido? É uma pergunta. Porque você pode ser um cristão que é apenas suprido, ou você pode ser um crente, um cristão que, além de suprido, é favorecido. Que entra nesse nível que eu te falei, de transbordo. Onde você realmente desfruta das promessas da palavra de Deus. Pastor, eu preciso chegar lá. Pois é isso que a mensagem vai te mostrar. Qual que é o caminho, ok? Qual é o padrão que Deus estabeleceu para que nós possamos viver uma vida abundante? Viver uma vida onde você é ali, de fato, satisfeito. A satisfação, a deleite, a prazer, sabe, a alegria. Tão ruim, pessoas que não vivem, não desfrutam, sobrevivem. Estão sempre ali, às margens ali, chorando, reclamando, não desfrutam, não há alegria, porque elas não olham para o autor e consumador da fé delas, que é o Senhor Jesus, não olham para as recomendações e as diretrizes que o Senhor nos dá na palavra. Preste atenção, querido, a nossa vida, sabe, é uma vida que ela foi criada para que possamos desfrutar, para que possamos, de fato, ser felizes. Não combina, como eu falei com o crente, ser acabrunhado, triste, para baixo, depressão. Você acabou de ver o testemunho da nossa irmã, era depressiva, triste, para baixo, e agora está vivendo uma vida feliz, porque encontrou o Senhor. Está lá na nossa turma do cursão, está no cursão, não é? Está no cursão, estudando a palavra, sabe, que bênção, por quê? Porque é isso que o Senhor tem para nós. Eu sei, meu irmão, que você já ouviu, e ouve ainda, existe uma mensagem que é chamada de franciscana, ou talvez a teologia da pobreza, que diz que o crente, ele não pode viver uma vida, ele não tem que ser feliz, ele não pode ser feliz. Que o cristão, ele tem que sofrer, como Jesus sofreu. Kennedy, mas espera lá, a morte de Jesus foi uma morte substitutiva, vicária, aconteceu uma troca. Como assim, pastor? Ele pegou a parte ruim para nos dar a parte boa. Ele pegou para si a dor, a maldição, a enfermidade, a miséria, para nos dar o oposto, para nos prosperar, para nos dar saúde, para nos dar alegria, para nos dar paz. Então veja, o Senhor, Ele morreu na cruz para que você tenha uma vida abundante. Você pode dizer amém? Então, uma vez que eu sei disso, eu começo a olhar para a palavra de Deus, e eu começo a me apropriar, falar isso, e eu começo a rejeitar sofismas, que são mentiras com cara de verdades. Você tomou aquilo para você como verdades, e se tornaram fortalezas, e você vive nessa prisão, onde você acha que a vida que o Senhor tem para nós é apenas para sermos supridos. Não, enquanto eu sou suprido, está tudo bem. Mas não parece com o que o Senhor falou. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Ser suprido e abundância parece que não combina. Combina? Tem alguma... Dá para falar, pastor, tudo são sinônimos. São sinônimos? Não são. Ser suprido é ter aquilo que você precisa, o necessário. Mas vida abundante, overflow, sobrar, transbordar. Lagares transbordantes, celeiros cheios, são as promessas do Senhor e da palavra. O que vai mudar de fato essa realidade na sua vida é a palavra.
é você olhar para essa verdade e falar: é isso, eu creio nisso. Tudo que é diferente disso, eu rejeito. Seja rechaçado da minha vida. Eu quero verdadeiramente viver essa vida abundante que o Senhor falou e que Ele conquistou lá na cruz. Uma vida abundante na questão sentimental, amorosa. Casamento abençoado. Casamento de desfrute, de deleite. A sua saúde física e mental boa. Em algum momento você vai ter sim algum problema. Porque nós estamos num mundo caído. Hora ou outra você pega, como eu peguei H1N1. Primeira vez que eu peguei, achei que ia me matar. O negócio foi pesado. Uma hora ou outra você pega alguma coisa, um vírus dessa terra. Mas o Senhor é a sua cura, Ele é a minha cura. O que Ele garantiu na cruz é a cura. Relacionamentos abençoados. Vida financeira abençoada, livre de dívida, de confusão, de agiota, livre desse negócio de ficar devendo banco, devendo tudo que é trem que existe nesse mundo, e você vive perturbado, incomodado, você não pode fazer nada, tem sempre alguém ali de olho em você que você está devendo. Essa pergunta é: suprido ou favorecido? Hebreus capítulo 4, verso 10 e 11 diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Esse texto, irmãos, eu já preguei ele diversas vezes, levando para contextos diferentes, todos aplicáveis na nossa vida. Você que está aqui há mais tempo sabe o quanto eu tenho falado do descanso, da importância do descanso. E eu pergunto para você, o que é o descanso na Bíblia? O que é esse descanso que o Senhor fala, que o autor de Hebreus está dizendo para nós nos esforçarmos para entrar nele? Olha que paradoxo, se esforçar para entrar no descanso. Essa é uma das coisas mais importantes na vida cristã, é aprendermos a entrar no descanso de Deus. Olha o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, irmãos. Aquele que entrou no descanso de Deus, quem entrou no descanso de Deus, descansou de suas obras, assim como Deus descansou das suas. Ele descansou das obras. Aí você diz: pastor, mas Deus precisa descansar? O Deus Todo-Poderoso precisa desse descanso, das suas obras? Ele ficou cansado por acaso? Você conhece a história de Gênesis, a criação que está lá em Gênesis. Deus, ele trabalha por 6 dias, mas no 7º, o que o Senhor faz? Descansa. Mas o Senhor não fez isso porque ele estava cansado. Pega isso é uma chave importante. Deus não fica esgotado. Deus o fez porque alcançou satisfação no cumprimento do seu propósito, que naquele momento era a criação do homem. Deus encontrou satisfação. Então, segundo a Bíblia, o que é o descanso? Não é ficar sem fazer nada como alguns pensam, mas é desfrutar de um estado de espírito cheio de paz, alegria e satisfação. Vou para o trabalho no descanso, vou para a faculdade no descanso, tudo que eu faço é no descanso. E é tão interessante que você vai ver que não está ligado a algo físico. Veja, 2 pais que precisam sustentar a sua família, a sua casa. Um precisa acordar todos os dias às 5 da manhã para ir para o trabalho. E ele está no descanso. Ao passo que o outro pode dormir até meio-dia, porque está desempregado, mas está angustiado.
não consegue descansar. Percebe? Um não está fazendo nada e está preocupado. O outro está tendo que acordar todo dia às 5 da manhã, mas está no descanso. Então não tem a ver com algo físico, mas é um estado de espírito, onde você tem satisfação, paz, alegria. Não é pesado, porque você coloca nas mãos do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem me fortalece. Do Senhor vem a força, do Senhor vem o vigor. Eu confio no Senhor, e você faz tudo confiado no Senhor, e nada daquilo se torna pesado para você. É interessante ver esses paradoxos na palavra de Deus. Devemos nos esforçar para entrar no descanso. Tem que me esforçar. Eu tenho que cuidar para não cair na mesma desobediência que os outros caíram e por isso pereceram, porque não entraram no descanso. Descansar não é ficar sem fazer nada, não é não ter algum tipo de esforço, não é não precisar trabalhar, não precisar estudar, não precisar acordar cedo. Guarde isso no seu coração. O verdadeiro descanso está ligado à paz, está ligado à imagem que você tem de Deus. Deus é bom, Deus me ama, Ele é o meu Pai, nele eu estou seguro, nele eu tenho tudo o que eu preciso. Pastor, mas como nós vamos entrar no descanso hoje? Só existe uma forma: confiados na graça de Deus. Eu preciso estar confiado nessa graça. Sabe, acredite, o que traz pesar para nós como cristãos é esse sentimento de acusação, é o sentimento de ter que agradar a Deus, corresponder ao amor de Deus, esse sentimento que eu preciso ser aceito por Deus. Isso vai se tornando cada vez mais pesado, porque quanto mais eu me esforço para isso, mais eu me decepciono, porque eu não consigo corresponder a esse amor. Eu não consigo, sabe, atender às exigências de Deus. É muito alto, o padrão, o nível é muito alto. Só existe uma forma, meu irmão, de servir a Deus: sabendo que Ele te ama, sabendo que Ele te aceita assim como você é, sabendo que Ele te aceita não pelo que você faz, mas pelo que o Senhor Jesus fez na cruz. Porque você está em Cristo, Deus te aceita. Porque você chega diante dEle, apresentando sangue, Ele te aceita. Isso significa que é graça. O que você fez? Nada, mas Jesus fez tudo. Olha o que o texto diz: aquele que entrou no descanso de Deus, também Ele mesmo descansou de suas obras. Ou seja, aquele que entrou no descanso não confia mais na força do seu braço, não confia na justiça própria, confia unicamente na graça de Deus. Nessa noite eu quero que você olhe para o povo de Israel e aprenda como entrar nesse descanso e o que devemos fazer depois que nós estivermos nele. Como devemos nos comportar? Você sabe. Se não sabe, eu estou falando para você. Nós hoje somos o Israel de Deus, a igreja. Eles rejeitaram ao Senhor, então o Senhor se voltou para nós, para os gentios, que se tornou a igreja de Cristo. Você vai ver Paulo falando isso, você vai ver o Senhor falando isso, você vai ver Pedro falando isso, Tiago. O povo de Israel, ele passou por tantas coisas. Eles olharam para si mesmos, e eles caíram em desobediência porque não creram. Eles não entraram nesse descanso, deixaram de olhar para Cristo e para a sua graça, e eles não confiaram no amor de Deus.
Porque eles eram acostumados nesse nível, nesse padrão. Eu faço, Deus me abençoa. Se eu não faço, eu sou punido. Porque eles se relacionavam com Deus com base na lei, não com base na graça. Mas houve o dia que a graça veio. Eles rejeitaram a graça. A graça veio na pessoa de Jesus. E eles não aceitaram. Porque eles eram muito cheios de justiça própria. Deixa eu te dizer algo sério. Muitos cristãos hoje estão agindo, e muitos ainda podem agir como eles, sem fé, confiados no que fazem. Irmãos, acredite, ainda é uma parcela tão grande. Você não faz ideia como tem crente ainda que é confiado no braço dele. Tem irmãos que olham para uma verdade tão básica, eu vou dizer, é básica, mas eles acham que isso é um absurdo. Depois que Deus te salva, você está salvo para sempre. Para nós isso é algo tão básico, mas tem gente que fala assim, não, como assim Deus salva e você está salvo para sempre? Aí você pergunta, tá bom, então se quando Deus salva, não salva para sempre, como é que você vai ser salvo? Se Ele que salva não pode te salvar para sempre, você é que vai se salvar. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Eu vou me comportar bem, eu vou ser fiel, eu vou ser dizimista, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou acordar de manhã, eu vou fazer tudo que a lei manda. Se você não fizer isso, se você não cumprir os 613 mandamentos, você não pode ser salvo. Mas a pessoa consegue ainda dizer, eu não creio que a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Então cumpra os 613. Me mostre um que cumpriu. Nem mesmo por meio de quem veio a lei foi cumprido a lei, que é o próprio Moisés. Só um homem que veio a essa terra, que não é só homem, ele é Deus, cumpriu toda a lei, Jesus Cristo. Por isso a Bíblia diz, nele nós cumprimos. Por isso a Bíblia diz, o fim da lei é Cristo. Não é que a lei foi extinguida, é que o objetivo da lei é fazer você olhar para Cristo e correr para Ele e saber que não há salvação além dEle. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos. Mediante o quê? Você é salvo pela graça, filho. Mediante a fé. Para ninguém falar assim, Senhor, eu tenho mérito na minha salvação. Ninguém vai chegar lá dizendo que tem mérito. Você foi salvo, Rafa, porque a graça te alcançou. As pessoas, elas não... Os irmãos sabem. Eu já gastei 2 cultos aqui só para te dar argumentos e textos e mais textos bíblicos, que é impossível a salvação ser perdida. Mas qual que é a cabeça? Muitos pregam diferente. Não significa porque eles pregam diferente, eles estão certos, estão errados. A Bíblia é clara, contundente. Quando alguém diz que a salvação se perde, chama Jesus de incompetente. Chama Jesus de alguém que não teve poder para salvar plenamente. Em Cristo a salvação é plena. Se você recebeu, está salvo. A única coisa que você precisa saber é, se você recebeu a salvação pela fé, pela graça mediante a fé, se você foi salvo, está salvo para sempre. Jesus chegou para o Pai e falou, todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Por que o filho da perdição não foi salvo? Por que ele se perdeu, melhor dizendo? Porque ele nunca foi achado. Ninguém perde o que não tem. Judas não perdeu a salvação, ele nunca foi salvo. Andou na equipe de Jesus, mas nunca foi salvo. Você está entendendo? Deixa eu voltar aqui, eu estou desviando o assunto.
Mas está ligado. A essa questão você precisa entender a graça. Quando você age sem fé, é porque você não está confiado na graça, você está confiado em você. Você quer ver? Você estabelece um alvo. E aí de repente vai passando o tempo, você fala: vamos diminuir o alvo. Ficou muito grande. Está difícil para alcançar. Para onde você olha? Para você. Somente para você. Porque Deus é um Deus que faz o quê? Você acabou de ver 100 por 1. Numa pesca, 153 grandes peixes. Para quem passou uma noite inteira e não pegou nada. Pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão. Abre o mar vermelho e faz o povo passar pelo meio do mar a pé enxuto. Deus é tão detalhista que Ele fez questão de secar o barro. Pé enxuto, abriu o mar, pé enxuto. Não molhou o pezinho dos irmãos ficou ali sequinho. Irmãos, Deus, por isso Ele é chamado de Deus. Ele faz coisas que ninguém pode fazer. Ele faz um homem ficar 3 dias na barriga de um peixe, ser vomitado, morto, e depois ele ressuscita. É Deus. O homem é 4 dias fedendo, putrefando. Ele fala: Lázaro, sai para fora. Vem para fora. E sai aquela múmia lá, que estava fedendo, agora cheio de vida. Ele faz um homem ser jogado na cova dos leões. E os leões, talvez só dão um cheirinho nele. Por isso Ele é Deus. Esse é o problema. As pessoas querem igualar Deus a elas, colocar no mesmo patamar. Aí fica de mimimi, fica de conversa fiada. E aí nega a graça. Vou te dizer, graça, que é andar pela fé. Lei, filho, é o que você pode fazer. Graça é o que Deus faz por você. Sabe quem que é o povo da fé? É os que pregam e creem na graça. Não são os legalistas. Porque o legalista está apoiado no que ele faz, o quanto ele ora, o quanto ele jejua. Já vi irmão falando assim, ó, manifesta o demônio. O cara fala assim: deixa comigo. Por que deixa com você? 5 anos de santidade. Capeta aqui, só de ver minha mãozinha já vai correr. É a sua santidade que expulsa demônio? Ou a autoridade que está no nome de Jesus? Pera lá. Nós temos que compreender. Parar com essa conversa fiada. Ficar com esse tradicionalismo que cresceu no meio cristão e não é de muitos e muitos anos. O Senhor vem e faz a reforma, vem um monte de encapetado e quebra a reforma. O Senhor vem e fala: é graça, graça. Aí vem os outros de novo e encobre a graça e volta para a lei. Por isso a reforma. Deus teve que levantar um monge, um católico, um ministro, um padre, para reconhecer a graça. Você sabe, não sei se você sabe, todos os padres são legalistas. Deus fez algo impossível, fez um padre legalista crer na graça. Isso é um negócio extraordinário. Se você já foi como eu, da igreja católica, como toda a minha família, você sabe que tudo ali é com base na barganha. Você faz, e aí Deus te dá. Tudo você tem que pagar. Se você não fizer, não tem bênção. A bênção está ligada a quantos quilômetros você vai andar de joelho, quanto da cruz na costa. E aí você vai ver
os votos de castidade. Quem faz votos para se prática de ascetismo? Ficar se autoflagelando. Por quê? Porque eu faço isso, Deus me abençoa. Lei! Só estou te mostrando. Isso vai ter em todos os lugares. Na igreja evangélica, na igreja católica, todos os lugares. Mas Jesus não ensinou isso. Todo o tempo o Senhor veio e mostrou. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que eu faço, ou o que eu fiz. Por isso você vai ver, é muito mais religiosidade do que vida de Deus fluindo. É muito mais aparência do que realidade. Aí você vê sempre capas religiosas. Mas cadê a vida de Deus? Cadê o poder de Deus? O poder de Deus não pode fluir senão pela graça. Eu não tenho poder de mim mesmo. O poder que eu posso ter é no nome e na autoridade de Cristo, que Ele conquistou. Quantos estão me acompanhando? Diga amém. Olhe para Cristo, querido. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E eu vou te dizer algo que talvez você fique assustado. Ele já está satisfeito com você. Simplesmente porque você creu no sacrifício dele e ele te justificou. Ele está satisfeito. Você não tem que buscar a aceitação de Deus. Volta aqui para o povo de Israel. Ficaram 40 anos peregrinando no deserto. Você consegue imaginar isso? É como quem mora de aluguel. Vive de mudança. Põe na caixa, tira da caixa. Caminhão para lá, caminhão para cá. E vai, aquela vida. Era o povo de Israel. Sabe o que a palavra diz? Eles recebiam o maná. Guarde isso. Eles recebiam o quê, irmãos? O maná. Só que eles tinham maná, mas não tinham como plantar. Eles tinham suprimento para as necessidades básicas. A Bíblia diz que a roupa deles não acabava, mas não tinha multiplicação. A sola do sapato não desgastava, mas não tinha multiplicação. Preste atenção. Deus supre no deserto, mas são necessidades básicas. Você consegue entender isso? Deus não quer apenas te suprir. Deus quer te favorecer. Enquanto nós estamos no deserto, para nós há o maná. No momento em que nós saímos do deserto, que é o momento em que eu mergulho em Cristo, que eu entro agora em Cristo e passo a viver em Cristo, a partir dali, agora, vai ser diferente as coisas. Eu não vou ter mais para ser suprido o que eu preciso, o necessário. Porque Deus em Cristo tem uma medida muito maior para nós. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Deus quer te dar uma medida muito maior de graça e favor. E eu vou te mostrar isso aqui na palavra de Deus. O que acontece ali com o povo? Eles vão entrar onde? Em Canaã, junto com Josué. Josué capítulo 5, verso 1, olha lá o que aconteceu. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Preste atenção. Eles estavam aonde? No deserto. Eles estão fazendo uma transição do deserto para onde? Canaã. O que é Canaã?
O que os irmãos já entenderam e aprenderam o que é Canaã? Canaã é o lugar de reinar em vida. É o lugar que Deus tem para nós vida com abundância. É o lugar onde você não é simplesmente suprido. Suprido você é no deserto. Em Canaã você é favorecido. Então qual que foi a sequência? Preste atenção. Tudo isso aqui no Velho Testamento, por isso eu sempre digo, o Velho Testamento é a semente do Novo. No Velho Testamento, nós temos ali as verdades espirituais, todas em forma de semente, que no Novo Testamento se tornam árvores frondosas, a realidade. Então o que você vê aqui, era um retrato de algo que viria, ainda que iria acontecer, quando Cristo viesse, morresse na cruz, e resgatasse, e salvasse, pelo seu sacrifício. Os irmãos estão me acompanhando, amém? Então qual foi a primeira coisa que eles fizeram aqui? Atravessaram o rio. Primeira coisa que o texto está dizendo aqui. Olha lá, sucedeu que ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos. Eles atravessaram, só que aqui eles atravessaram o Jordão. Você conhece e ouve muito a respeito da travessia do Mar Vermelho, mas não sei se você sabe, Deus também abriu o rio Jordão para o povo atravessar. Houve novamente uma abertura, onde Deus fez esse milagre. Mas veja, tudo na Bíblia tem um porquê. Nada é por acaso. O que é o atravessar o rio nesse contexto? É o batismo. Aqui aponta para o batismo, não é por acaso que esse é o mesmo rio onde Jesus foi batizado. Os apóstolos Pedro e Paulo também fazem essa analogia da salvação pelas águas, apontando para o batismo. Muitos estavam no encontro com Deus. Qual que é o seu próximo passo, depois que você recebeu Cristo? Batizar-se. O batismo nas águas é algo importantíssimo na sua caminhada. Você não pode, se você tem a opção de escolher, diferentemente do ladrão da cruz, que não pôde, porque ele estava na cruz e morrendo, você não está na cruz e nem morrendo, então você tem que optar pelo batismo. E não é uma questão, quando eu digo optar, ainda eu estou falando errado, porque não é uma opção, é uma ordenança de Jesus. Então é importante eu passar pelo batismo, pelas águas. Passar pelas águas nos dá descanso. Pastor, mas o que é esse batismo? Deixa eu resumir para você o batismo, dizendo que é o momento quando você declara a sua fé em Cristo Jesus de maneira pública. Simples assim. Você se batizou por quê? Porque creu na obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Então veja, o batismo mostra como entramos no descanso, ou como deveríamos entrar nesse descanso, crendo em Cristo, crendo na graça. Você está entendendo? Então foi a primeira coisa. Eles atravessaram o rio. Aqui está falando de um passo de fé que você dá. Você está crendo na graça que opera mediante a fé em Cristo. O mérito é totalmente de quem? Dele, de Cristo. Então, guarde isso no seu coração. O descanso na vida cristã começa com a graça. É uma obra totalmente, exclusivamente de Deus. É no mérito de Deus. É uma questão de fé. Você pode dizer amém? Mas qual que foi a segunda coisa que eles fizeram? Lembre-se, saiu do deserto. O que o deserto representa? O mundo, a vida sem Deus, longe de Deus. Você está ali saindo do Egito, que é o mundão, ok? E ainda está no caminho, e ainda não encontrou com o Senhor. Mas quando você passa ali pelas águas, foi quando você teve essa experiência. Então foi a primeira coisa que aconteceu. Mas depois, lá em Josué, no capítulo 5, verso 2, 3, 7, 8, diz, olha lá: naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa, de novo, a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate e Aralote.
esse é o verso 2 e o 3. Verso 7. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Depois que eles atravessaram o rio, apontando para o batismo, qual foi o primeiro ato deles? Foi circuncidar-se. Qual que é o significado de circuncidar na Bíblia? É despojar-se da carne. É deixar de confiar em você e voltar a sua confiança apenas para Deus. Colocar a sua confiança em Deus. Então, preste atenção. Em Canaã, tudo depende de Deus e não da sua justiça própria. Quando eu estou confiado no que eu faço, é a minha justiça. No que eu posso fazer, é a minha justiça. Mas quando eu dependo plenamente do Senhor, eu estou dizendo, na minha carne eu não posso nada. Eu não confio na minha carne. É como o apóstolo Paulo disse. O que ele falou a respeito da carne dele? Que não habita bem algum na carne dele. E ele mesmo dizia, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mais o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Por quê? Dessa carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, diz a palavra de Deus. Então entenda, meu irmão, se você vai receber algo no descanso, é porque Deus é o provedor de tudo. Ou Ele é o provedor de tudo, ou não tem negócio. Ou Ele é o seu provedor, ou Ele é o seu Deus, ou Ele é o seu pastor. Ou não adianta você ficar dizendo, o Senhor é o meu pastor, mas você vive lutando com a sua própria força, tentando resolver as coisas do seu jeito, da sua maneira, negando os conselhos de Deus, negando os conselhos da palavra. E sabe o que é interessante? A circuncisão, ela foi instituída com Abraão, e ela é no órgão sexual masculino. Isso nos fala de duas coisas. Primeiro, nos fala da incapacidade de Abraão gerar um filho. O que Deus fez? Deus vai lá, faz a obra na vida de Abraão e dá a ele o quê? Um filho. Percebeu? É graça. Essa circuncisão é, eu não confio em mim, eu não posso por mim mesmo, mas o Senhor vai me dar esse filho. Não, Abraão não teve mérito. Quando Abraão tentou fazer do jeito dele, Deus rejeitou. Falou, Ismael eu rejeito, porque Ismael é fruto do quê? Da carne. Se não for pelo Espírito, se não for pela minha graça, não serve. Essa é a maneira como devemos nos relacionar com Deus na terra, meu irmão. Na terra do descanso. Ele é quem faz todas as coisas. Eu apenas confio. Ele é o provedor. Eu confio na sua maravilhosa graça. Mas em segundo lugar, a circuncisão fala que a aliança com Abraão não era só com Abraão, era com toda a sua descendência. Que fala, olha que coisa preciosa. Isso explica o motivo pelo qual podemos viver em paz na terra do descanso, porque você e eu servimos a um Deus de aliança. Somos filhos de Abraão, como a Bíblia diz. Veja, você e eu temos um Pai que nos ama, que jamais nos abandona. É um parceiro de aliança, é uma fonte inesgotável de recursos. Eu sei que Ele não vai me abandonar. Mesmo que eu seja infiel, mesmo que eu pise na bola, mesmo que eu erre, Ele não vai me abandonar. Isso é a graça de Deus. É tudo por Ele, por meio dEle. Sem Ele você não pode nada. Você pode dizer amém? Depois que eu atravesso o rio, representando o batismo. Depois que eu me circuncido, representando, eu abrindo mão da minha carne.
eu me abstendo de confiar em mim, naquilo que eu posso fazer, por mais talentoso e habilidoso que eu possa ser. Tem uma terceira coisa que eles fizeram, verso 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Qual foi a terceira coisa? Celebraram a Páscoa. Guarde isso. Os 3 primeiros pontos da vida do povo de Deus em Canaã são exatamente para mostrar qual é a base para viver no descanso. Me batizei, me circuncidei, agora eu vou celebrar a Páscoa. Essa é uma sequência que ela precisa acontecer na vida de todos nós. Depois que eu atravesso o rio, depois que eu estou dizendo para minha carne, não confio em você, não estou apoiado em você, não ando confiado em você, mas em Cristo. Agora eu vou comer do Cordeiro. Pastor, qual que é o significado da Páscoa? Veja, nós temos que pegar onde ela foi instituída. Êxodo. Lembra a 10ª praga? Qual que era a 10ª praga? Morte dos primogênitos. Lá no Egito, eles estavam ainda no Egito. Como isso ia se dar? Um anjo da morte ia passar. Toda casa que ele visitasse, e ele ia visitar todas as casas, o primogênito ia morrer. Mas qual foi a direção para o povo de Israel? Vocês vão celebrar a Páscoa. Vocês vão matar do cordeiro. Esse cordeiro tipifica Cristo. E vocês vão sacrificar o cordeiro. E vão pegar desse sangue e passar nas ombreiras das portas e das janelas. Quando o anjo da morte passar, ele vai olhar para esse sangue e vai dizer: aqui eu não posso cobrar, porque aqui já foi pago o preço. O cordeiro já morreu. O primogênito não precisa morrer. Então não importava quem estava dentro da casa, se era judeu ou se era alguém do populacho que estava lá, que foi convidado por aquele judeu, ele era alcançado ali também. O anjo da morte não entrava, porque ele também comia do cordeiro. Então o anjo da morte passava por cima, é o significado da Páscoa, passar por cima. Preste atenção, por isso hoje o anjo da morte não pode te alcançar. Por isso hoje você não precisa mais ter medo da morte, porque você viverá eternamente por causa do sangue do Cordeiro. O Cordeiro pagou pelos meus e os seus pecados. Cristo já pagou a nossa dívida. Por isso nós não precisamos mais ficar assustados, com medo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Você foi justificado pela obra de Cristo. O sangue do nosso Cordeiro Pascal já foi derramado. Agora você precisa descansar na obra consumada. Como Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, querido, hoje nós não celebramos a Páscoa como antigamente, mas nós todos os meses celebramos a ceia do Senhor. Bebemos do cálice e comemos do pão, porque nós fazemos parte da nova aliança juntamente com Cristo. Amém. Preste atenção, se tem algo que tira o descanso do povo de Deus, é sentimento de culpa, de condenação, é sentimento de dívida com Deus. Só tem esse sentimento quem ainda não entendeu. O Cordeiro já pagou as suas dívidas. Os seus pecados foram todos perdoados. Você está entendendo por que você não pode perder a salvação? Porque os seus pecados foram perdoados. Você foi justificado. Uma vez justo, justo para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Não tem ex-filho. Você vai ver ex-namorado, ex-namorada, ex-esposo.
Que mais? Ex-traficante, ex-homossexual, ex um monte de coisa. Mas você nunca vai ver ex-filho. Não tem ex-filho, por quê? Porque o filho carrega o sangue nas veias do pai. Depois que você é alcançado por esse sangue, ele corre pelas suas veias, você é filho eternamente. Então qual que é a verdade para quem entrou no descanso? Não há mais culpa, não há mais condenação. O Cordeiro já morreu, o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. Hoje você pode viver em paz com Deus e desfrutar desse descanso. Você pode dizer amém? Então guarde isso. Os 3 primeiros pontos mostram características do povo do descanso. Agora, a Bíblia mostra o que faz o povo que entrou no descanso. Você entrou no descanso depois do quê? Atravessar o rio, circuncidar-se e celebrar a Páscoa. Tudo aqui você está vendo a graça de Deus. O que você fez? Nada. Só recebeu do Senhor. Amém? Depois que você passa por esse processo, a pergunta é: como vive o povo que passou por esse processo? Ou seja, que entrou no descanso. Olha lá o que a palavra diz, Josué 5,12. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não o tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Você não acha isso impressionante? No deserto, Rodrigo, enquanto eles estavam no deserto, Deus estava dando maná. Mas depois que eles saíram do deserto, e eles entraram em Canaã, o maná cessou. Como assim? Quando eu estava no deserto, tinha maná. Mas agora que eu entrei em Canaã, significa que Deus me desamparou? Que Ele não vai mais me ajudar? Que Ele não vai mais me suprir? Não, não é nada disso. Aqui é uma chave poderosíssima, que eu e você precisamos entender, pois essa é a base, para que você possa desfrutar de uma vida abundante. Se você não entender isso aqui, você não desfruta dessa vida abundante em Deus. De novo, mais um paradoxo da palavra de Deus. No deserto, lugar onde não há descanso, Deus manda provisão, Deus manda o maná. Mas quando entra na terra do descanso, não há mais maná. Você precisa entender, guarde isso, o maná é apenas o que você e eu precisamos. São as nossas necessidades básicas. Ok? Por quê, pastor? O maná eles recebiam, era maravilhoso. Você acordava, cafezinho da manhã na porta. Era fantástico. Eu fico olhando, maravilhoso. Só que Deus está dizendo aqui, eu tenho mais. Essa aí é só uma medida, eu só estou dando o que você precisa. Você vai ver que é tanto o que precisa somente, que o povo não podia guardar. Significa que você tinha que comer tudo que estava ali e esperar o dia seguinte. Isso não é abundância. Se você guardasse, o que acontecia? Se eles guardassem, virava bicho, apodrecia. A ordem era, coma. É a provisão para o dia. Está aí, ó, cafezinho da manhã, do céu, maravilhoso. Só que Deus falou, eu quero dar mais. Eu sou um Deus de abundância. Eu sou uma fonte inesgotável. Eu quero abençoar vocês muito mais do que eu abençoo. Só que é necessário mudar a mentalidade. É necessário entrar no descanso. E aí o que aconteceu quando entraram? Quando eles entraram, comeram dos frutos da terra de Canaã. E aqui está o ensino do caminho da prosperidade. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Você aqui precisa entender que Deus colocou um modelo de vida para quem entrou no descanso.
Então, se você quer prosperar, você precisa aprender esse princípio. Qual é o padrão na terra do descanso? Preste atenção. Esperar o maná? Não, o maná não vem mais. Em Canaã, você planta e Deus dá colheita. Preste atenção. Quem não planta, não está no descanso. Eu preciso plantar. Eu vejo irmãos que criticam a vida de outras pessoas que estão prosperando e dizem que cada um de nós deveria ficar feliz com o suprimento das necessidades. Tudo bem, eu respeito. Fique aí com as suas necessidades supridas. Te respeito. Mas não é o que Deus tem para nós. Deus tem muito mais para nós. Ele não quer suprir apenas as nossas necessidades. Quantos ainda acham que no deserto é melhor, porque tem uma provisão ainda que pequena? Pastor, o deserto é bom demais porque sempre tem a provisão. É pequeno, mas sempre tem. É o suficiente. Eu vou dizer para você. Eu sei que você está acostumado a ouvir assim, ó. Negócio é viver de milagres. Quero te dizer, viver de milagres não é boa coisa. Se você vive de milagres, é porque você vive com problemas. Quem é favorecido não fica vivendo de milagres. Milagres é algo que vão acontecer ocasionalmente na sua vida. Você quer ver? Vou te dar um exemplo. O Breno já testemunhou muitas vezes, então não estou expondo ele. Ele precisa de um milagre. Um milagre eu sei que ele precisa. É Deus abrir a madre dele para ele ter um filho. Mas pode perguntar se alguém gosta de viver de milagre. Ele queria chegar, deitar com a esposa e daqui 30, 40 dias ouvir a notícia que ela está grávida. Mas por ele precisar de milagre, ele não sabe quando isso vai acontecer. Ninguém quer viver de milagre. Se você precisa de milagre é porque você está mal. A nossa vida não é para ser uma vida onde nós vamos viver de milagre após milagre. Isso significa uma vida de tribulação, de luta, de angústia. Milagres são ocasionais. Favor precisa ser o tempo inteiro. É o que Deus tem para nós. No tempo do deserto, tinha que ter o milagre do maná. Mas agora saiu do deserto. Você se tornou filho. Você foi colocado em Canaã. Agora Deus fala assim: você vai reinar em vida. Agora você pode plantar, que o que você plantar você vai colher de maneira abundante. Esse é o padrão daqueles que entram no descanso. Eu vou dizer, irmãos, eu conheço pastores, eu tenho pastores que eu mesmo acompanhei. Eu lembro, precisavam o tempo inteiro de um milagre. O tempo inteiro de um milagre financeiro. Faltava. Ele não tinha para colocar comida na mesa dos filhos. E ele testemunhava os milagres, é lindo. Gera fé. Pastor, estava aqui em casa com fome. Meus filhos com fome, eu não tinha o que dar para eles. De repente bateu um irmão e trouxe uma cesta básica. Irmãos, eu vou dizer, eu já vivi esse tempo. Me lembro, como pastor, nós chegamos a ficar 5 meses sem salário, porque a igreja não tinha recursos. Eu já era de tempo integral, já tinha deixado o meu trabalho, minha esposa já tinha deixado o ministério público, não estava mais exercendo a profissão dela, de direito. E aí, nós começamos a viver de milagres. Começou a aparecer gente na nossa casa com cesta básica. Minha esposa suspirava e falava assim: eu estou com vontade hoje de tomar um Danone, um exemplo. Aparecia alguém e trazia Danone. Milagre. Mas você acha que eu quero viver assim? Eu prefiro ir lá e comprar o Danone. Eu quero ter o dinheiro para ir lá comprar o Danone. Eu quero ter o dinheiro para ir lá fazer a compra. Eu quero ter o dinheiro para ir lá e fazer aquilo que eu quero. Eu não quero que alguém venha, pastor, aqui Deus falou, toma. É maravilhoso o milagre, mas o milagre é para ser um tempo curto, pequeno. Eu não sei se você está entendendo.
Oh, meu irmão, milagre é para ser algo ocasional, Kennedy. Favor é para ser o tempo inteiro, a vida inteira. É isso que Deus tem para nós. Favor, favor, favor. Acredite em mim, eu sei o que é depender de milagre. E você vai dizer: pastor, Deus se orgulha. Deus, Ele quer que a gente dependa dEle mesmo. Eu não preciso esperar por milagre para depender de Deus. Eu dependo de Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro Deus está me suprindo. É Ele quem me dá, é Ele quem faz, é Ele quem me prospera. No deserto Deus sustentou o povo com sua graça, mandando maná. Mas acredite em mim, o padrão de quem está no descanso é prosperidade, é abundância. O próprio Senhor Jesus nos diz nos evangelhos que não devemos andar ansiosos pelo que comer e vestir, pois se Ele cuida dos pássaros, quanto mais dos seus filhos. Aí você diz: aí, pastor, toma mesmo. Qual que é o entendimento aqui claro? É que você vai ter apenas o necessário. Esse aqui não é o padrão de favor e abundância. Ele está dizendo: os passarinhos têm. Você acha que vai faltar para você o básico? Você vai ter também. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem muito mais. O Senhor só está dizendo: se os passarinhos, se os lírios são cuidados, quanto mais vós que sois filhos. Você está entendendo? O Senhor está dizendo: o básico você não vai ter falta, fique em paz. Mas eu quero que você creia que eu tenho abundância para você. É preciso aprender que quem vive no descanso precisa aprender a plantar. Aí você pode perguntar: pastor, mas onde está o descanso em ter que plantar? Está na certeza de que o Senhor vai enviar chuva e fazer você prosperar em cada um dos seus caminhos. É aí que está a graça. Eu lanço a semente. Se a terra é boa ou não, não sei. Uma coisa eu sei: chuva virá do céu e o Senhor vai fazer a minha semente germinar, e eu vou colher muitos frutos para a glória dele. Essa é a graça. Planta, que Deus vai mandar a chuva. Olha o que o Senhor diz lá em Deuteronômio 28:12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O que o Senhor está fazendo? Qual que é a promessa do Senhor? Ele vai abrir o seu bom tesouro. Qual que é o bom tesouro? O céu. Ele vai abrir. E o que vai vir de lá? A chuva. Aí, querido, planta e descansa, que a colheita é certa. Você não precisa ficar preocupado. Pastor, por que muitos irmãos não desfrutam de prosperidade ainda? Se Deus já liberou a chuva, deixa eu te dizer, o motivo só pode ser um: eles não têm plantado nada. Quem não planta não colhe. A Bíblia é clara: cada um dê de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua posse. Perdão. E aí ele diz o que? Se você semeia pouco, você colhe. Se você semeia muito, colhe muito. E se você não semeia? Não sou eu quem digo. Então por que alguns não têm tido colheita? Porque não têm plantado. Por que não têm plantado? Porque não crê na palavra de Deus. Como eu falei no momento dos dízimos, lança a sua semente debaixo da palavra de Deus. Não porque alguém está dizendo, mas porque Deus está dizendo. A promessa de Deus é que a chuva virá. Então se a chuva virá, o que eu e você devemos fazer? Plantar. Nós vivemos numa cidade, num contexto fácil de entender isso. Todos plantadores aqui plantam sempre com aquela coisa: será que vai vir chuva?
qual é a previsão meteorológica desse ano. E ele planta. Se vem chuva, ele fica em paz. E se a chuva não vem? Já fica angustiado, perde a paz, sai do descanso, vai ter prejuízo. Essa vez nós vamos ter, a safra vai ser terrível, vai ser complicado. Ele já começa, perde o descanso. Preste atenção, eu e você não precisamos ter essa preocupação. A chuva nunca faltará sobre a vida dos filhos. Aqueles que entram na terra do descanso sempre terão chuva ali para vocês. Para nós sempre haverá céus abertos sobre as nossas vidas. Todas as vezes que você plantar, vai ter chuva. Lembra que eu falei de Isaac? Na Terra Santa, Isaac precisava depender da chuva que vem do céu. Se a chuva não viesse, nada poderia frutificar. Deus ama quando vivemos por fé na sua graça. Eu vou semear, vai germinar, porque o meu Deus vai mandar chuva. Você honra a Deus quando você faz isso. Mas pare de olhar para o chão. Como eu disse, olhe para o céu. Pastor, o que eu posso plantar? O que é esse plantar? Você planta quando você oferta. Você planta quando você dá o seu tempo para Deus. Você planta quando você lidera na casa de Deus. Você planta quando você se dedica para que o reino de Deus venha sobre essa terra. Você está plantando. E você pode ter certeza, a colheita é certa. Você pode dizer amém? Quantos aqui plantaram? Olha só essas poltronas. Estão aqui há pouco tempo. Não tínhamos essas poltronas novinhas. Estão aqui porque muitos plantaram. Estão plantando. Estão semeando. Você vai colher. Eu vou te dizer, você não vai colher pouco, você vai colher a 100 por 1. Eu já vi irmãos testemunhando que depois que fizeram a oferta das poltronas, Deus abriu os céus sobre a vida dele de uma maneira poderosa. Por quê? Se a chuva sempre esteve lá, o problema não é que a chuva não estava, o problema é que ele não tinha semente para ela regar. A chuva sempre esteve de Deus para você, só que a chuva sem semente não vai funcionar. Tem que pegar dessa chuva, aproveitar dela, lança sua semente, deixa a chuva cair e você vai ter uma colheita poderosa em Deus. Você pode dizer amém? Nós plantamos quando fizemos a nossa oferta para missões. Você lembra quanto que deu a oferta? Eu vi lá, aquele 3 mil e alguma coisa. Deu mais? Não sabemos o relatório ainda, geral. Quase 5 mil. Quase 5 mil. Para missões. Quem fez essa semeadura, que está lá sustentando esses irmãos que você viu que estão lá em países onde eles são perseguidos, você vai ter uma colheita de 100 por 1 ainda nessa vida. Amém, irmãos? Deixa eu acelerar aqui para encerrar. Quando você planta no descanso, confiado na obra de Cristo, acredite, em um ano como Isaac, nós colhemos o resultado de 100 anos de trabalho. Eu creio nisso, irmãos, piamente. Mas para você ter essa colheita, é necessário você plantar.